Segunda-feira, 4 de outubro de 2021. Caos na internet, ficamos mais de 7 horas sem WhatsApp, Facebook e Instagram. Uma falha generalizada que estão veiculando que pode ter sido em problemas de servidores ou serviços DNS e protocolo BGP, que circula na internet. Mas você sabe o que são esses serviços, o que são esses protocolos? Se não, fica comigo que eu vou te explicar de maneira didática, tecnicamente, bem fácil para você entender e a importância desses protocolos para a internet. Olá, meu nome é Alexandre Oliveira, bem-vindos ao meu canal. Eu sou especialista em redes IP, tenho certificação Cisco CCIE, que é a maior graduação em redes que tem disponível na área de TI. E eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre esse problema que deixou todo mundo mais de 7 horas sem os principais serviços que efetivamente todo mundo sentiu na pele. O que é ficar sem essa comunicação de WhatsApp, sem postar no Facebook, sem consultar ou até veicular os seus anúncios, suas propagandas ou seus produtos através do Instagram. Como todo mundo sabe, o Facebook é dono de todas essas empresas e não é de hoje também que eles eventualmente apresentam ou têm problemas com esses servidores ou com esses serviços. Fato é que a imprensa e até as notas extraoficiais estão dizendo que pode ter sido um problema de serviços DNS e também de protocolo BGP. Mas o que são esses protocolos e qual a importância desses protocolos e desses serviços para a internet? Então eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho do DNS. DNS basicamente é o seguinte: você está na sua casa, você tem o seu navegador ou no seu celular, você digita, por exemplo, para assistir o meu vídeo aqui no canal, você digita www.youtube.com, ou no caso dos serviços que nós estávamos tentando acessar no dia 4/10, o Facebook, ou acessar o Instagram, ou acessar o WhatsApp. E ninguém conseguia. Quando você digita no seu navegador alguns desses serviços, você digita lá o nome www.facebook.com, www.youtube.com e a página e o conteúdo vem para você. O que está acontecendo por trás desses sistemas? O meu celular, o seu laptop, o seu celular também, qualquer dispositivo que está conectado na internet, ele tem um número IP. O número IP, que é o Internet Protocol, ele está disponível para qualquer dispositivo que queira se conectar na internet. Para isso, todo dispositivo tem um número, e esse número tem um formato de 4 números decimais, separados por pontos, e esses números são identificadores únicos para que todos possam circular na internet e acessar qualquer tipo de conteúdo. O DNS traduz os nomes dos sites, os nomes dos serviços para IPs, para os números que efetivamente as máquinas, os servidores, os provedores de serviços, os equipamentos de rede que fazem essas conexões da sua casa até o Facebook acontecer. Para essas conexões todas acontecerem salto a salto ou a cada bloco de provedores até chegar lá no Facebook, todo mundo tem que ter um identificador único para falar entre si em toda a internet. Então, para isso, eu tenho até um diagrama aqui que depois eu vou colocar para vocês também aí na sequência. Vocês têm aqui, vocês acessando o seu site do Facebook em casa, você tem um endereço IP, eu coloquei um endereço hipotético aqui, você acessa, por exemplo, facebook.com no seu navegador, e aí você vai acessar, através do seu provedor de serviço, você vai ter conectividade provedor por provedor, porque normalmente você não tem uma conexão direta até o Facebook, você não tem uma conexão direta, um cabo de rede conectado direto no Facebook. O que você tem são conexões com o seu provedor. E esse seu provedor, por sua vez, vai se conectando com outros provedores, parceiros ou fornecedores deles, até chegar nos servidores do Facebook. E lá, nos servidores do Facebook, é onde estão armazenados os perfis, onde estão os serviços configurados, o WhatsApp e todos os serviços que ficaram fora no dia de hoje. Então, o que acontece é que você digita o endereço, o DNS faz essa tradução e o DNS sabe e diz para o mundo todo que para chegar no Facebook, todos precisam alcançar determinado número IP. Você tem um, o Facebook tem outro. Todo o caminho intermediário até lá também tem endereços IP específicos e individuais e exclusivos, um para cada um. Então o que acontece é que lá nos servidores DNS que atendem ao Facebook, eles perderam essa entrada, eles perderam essa informação de qual IP ou de qual endereço
representa efetivamente o facebook.com, o whatsapp.com ou o instagram.com. Então, na medida em que o servidor DNS perde essa informação, ele fala com servidores DNS espalhados pelo mundo todo e todos os servidores, inclusive os que te atendem no seu provedor, também fica sem essa informação. Quando você digita facebook.com no seu navegador, o seu provedor olha para uma tabela que faz essa tradução de nomes para IPs e não encontra o endereço correspondente. Justamente porque a falha do Facebook propagou um apagão dessa entrada que diz que o Facebook tem o IP 2222, por exemplo. Então, o que acontece? Você não consegue chegar nesses servidores porque o seu provedor e todos os provedores intermediários até chegar nos servidores do Facebook não conhecem o caminho ou não sabem o nome ou o endereço IP para efetivamente fazer todo esse caminho até chegar nos servidores do Facebook. Agora, para essa conexão também acontecer, o DNS ele faz essa tradução de serviços, essa tradução de nomes para endereços IPs, como eu representei aqui no nosso diagrama. Só que para toda essa conexão física acontecer, bem como a conexão lógica acontecer, eu preciso de um outro protocolo funcionando na internet. O protocolo é o BGP, o Border Gateway Protocol. Esse protocolo é responsável por fazer toda a montagem de tabelas de endereços IPs do mundo todo. Todo serviço, todo provedor, todo usuário tem um IP, como eu falei. Esse tipo de IP, que pode ser dividido em blocos maiores ou menores, eles são segmentados por regiões, por exemplo. Assim, a gente tem aqui no Brasil ou na América Latina um grande bloco de endereços IPs que representam a região. O mesmo ocorre para a Europa, para a Ásia, para a Oceania e também para a América do Norte. O que acontece é que o BGP então faz essa conexão lógica de todos esses endereços, montando, populando uma tabela de endereços IPs e quais caminhos devem acontecer para chegar nesses endereços IPs. Então, o que acontece é que em alguns provedores podem ter mais caminhos, múltiplos caminhos para chegar em determinado destino. Por exemplo, eu posso ir para o Facebook a partir do meu provedor de serviços, eu posso tomar um caminho, por exemplo, já que os servidores do Facebook provavelmente estão, em sua maioria, nos Estados Unidos e localizados na região do Vale do Silício, lá na Califórnia, ele pode ter, por exemplo, dois caminhos. Ou conhecidos cabos submarinos pela região do Pacífico ou cabos submarinos pela região do Atlântico. Basicamente, se vocês olharem no mapa mundi mesmo, você teria duas possibilidades beirando cada uma das costas da América do Sul, seja do lado Pacífico ou seja do lado do Atlântico. Então, por exemplo, se eu saio de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, qualquer outra cidade no Brasil, eu posso estar pegando um caminho por um lado ou um caminho para o outro. Quem vai decidir isso? Quem vai decidir isso, o melhor caminho, é essa tabela do protocolo BGP, que o seu provedor e provedor do seu provedor e assim por diante, todos os provedores para chegarem até no Facebook, fazem essa tomada de decisão, já que o BGP é conhecido como um protocolo de roteamento dinâmico. Então, não vou entrar aqui no tema de roteamento dinâmico, isso é um tema para uma outra aula que a gente pode debater sobre esse assunto. Se você está gostando desse assunto, já adianto, você se inscreva no canal, já coloca aqui nos comentários o que você gostou, o que você gostaria de ter mais informações, e aí a gente vai alimentando e vai colocando mais vídeos aqui para informar você sobre esse problema e vários outros problemas e soluções também para questões que a gente vê tanto na internet, nas redes corporativas ou até mesmo na rede da sua casa. Então, o BGP ele faz toda essa conexão, ele tem uma tabela de todos os endereços e os caminhos possíveis para chegar no Facebook. Aqui no nosso desenho, por exemplo, eu coloquei, por exemplo, aqui um único caminho, como se esse provedor tivesse apenas estas conexões. Mas, porventura, eu poderia ter uma conexão dessas duas nuvens diretamente aqui, direto para o Facebook, e aí eu teria duas opções de rota para chegar até lá. Toda essa decisão, essa tomada de decisão, o caminho que tem que tomar, o caminho que tem que trilhar entre provedores, cada nuvem aqui está representada por um provedor, isso é feito através do BGP.
Então, o BGP, nesse caso, vai dizer sempre para cada um dos provedores quais são os melhores caminhos, né? E aí vai colocar todo o seu pedido ali do www.facebook.com e o seu IP e fazer essa conexão até os servidores, uma vez que eles já foram traduzidos de nomes para IPs anteriormente pelo DNS, o BGP faz essa conexão e entrega o tráfego até lá e depois traz o tráfego, ou seja, a sua página, o seu perfil, as suas fotos ou a sua comunicação do WhatsApp até o seu celular. O protocolo faz esse caminho de ida e o protocolo faz o caminho de volta, protocolo BGP. Então, quando essa comunicação falha, o que pode ter acontecido nos servidores do Facebook, ou no caso agora na rede do Facebook, nos roteadores, switches, dos equipamentos que fazem as interligações do sistema autônomo, que é essa nuvenzinha do Facebook para o restante do mundo, eles perderam a ligação das tabelas BGP. Pararam de anunciar para o mundo dizendo, olha, o Facebook é o endereço IP tal, 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 tal. A partir do momento em que o mundo também perde não só o mapeamento de nome para IP e também qual caminho eu devo fazer por BGP para chegar naquele IP, o serviço fica totalmente indisponível. Então, o que nós temos de informação até agora é que o DNS pode ter dado problema e também o roteamento do protocolo BGP, o protocolo dinâmico que anuncia para o mundo todo, para todos os provedores, inclusive para o seu provedor aqui no Brasil, qual é o caminho, qual o melhor caminho para chegar até aqueles servidores. E aí ficamos mais de 7 horas sem os serviços e aí foi todo o trabalho do Facebook em fazer toda a correção, todo o acerto para recolocar as rotas dentro da rede IP através do BGP e também o mapeamento de nomes www.facebook.com para o IP do Facebook dentro dos servidores DNS deles, para que depois esses servidores mandassem essa informação também para os servidores DNS do mundo todo. Então é isso, pessoal, eu não vou esticar muito para o vídeo não ficar muito longo. Essas informações sobre o DNS e BGP ainda não são oficiais, eu vou aguardar também mais informações, tanto do Facebook e também dos administradores do WhatsApp, do Instagram, justamente para poder pegar essas informações. Vou fazer mais vídeos e novos vídeos também a respeito desse assunto, esclarecendo melhor e passando mais informações para vocês. Então, para isso, já põe aqui nos comentários se você tem interesse sobre esse assunto, quer mais informações, que tipo de informações vocês querem. Se inscrevam, ativa o sininho para poder ficar atento e receber as notificações quando eu for publicando mais vídeos e mais informações aqui no canal. A intenção aqui é falar de carreira, certificação de TI, mercado de trabalho em TI e poder também te orientar e te dar direção em quais certificações, em que aprimoramento técnico você precisa para potencializar a sua carreira em TI, para você alcançar também as mais de 20 certificações de TI, por exemplo, que eu tenho e posso também te orientar a também alcançar e também ter. Então fica comigo, acompanha o canal aí que já eu vou estar publicando mais informações aí para você, para justamente enriquecer esse nosso bate-papo técnico aqui. Até a próxima!